Finalmente, rapaziada, Dorival Júnior disse sim ao Corinthians, uma semana depois dessa novela entre Dorival Júnior, Corinthians e outros treinadores, Tite também, que chegou a acertar com o Corinthians, mas realmente, rapaziada, Dorival Júnior está acertado com o Timão, fechou o contrato, por 2 anos, é o que a gente vai ver aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Vai deixando o teu like e vai compartilhando esse vídeo aí para os teus grupos de futebol, os teus amigos, porque realmente, rapaziada, contrato assinado de Dorival Júnior até dezembro de 2026. Então, rapaziada, depois de comandar a seleção brasileira, Dorival Júnior assume a equipe do Corinthians. Praticamente o Corinthians cedeu a todas as exigências do treinador Dorival Júnior. Já tinha tudo acertado com o Tite e o Augusto Melo, presidente do Corinthians, não via outro nome que não fosse realmente o de Dorival Júnior para ser o seu comandante após 8 dias sem treinador. E realmente, meus amigos, o clube cedeu praticamente a todos os desejos de Dorival Júnior e ele será treinador do Timão até dezembro de 2026. Essa negociação que se arrastou aí por 8 dias, o grande obstáculo realmente foi a grana, o din-din, o dinheiro. Desde que realmente as propostas e os contatos foram feitos pelo ex-treinador da seleção brasileira. O empresário de Dorival Júnior, o Edson Codó, e falou que já tinham sido feitos os primeiros contatos desde a semana passada e até hoje esses contatos continuaram quando tudo foi acertado nesta sexta-feira, rapaziada. E o Edson, o Edson Codó, o empresário de Dorival Júnior, falou: Dorival Júnior é ex-técnico da seleção brasileira. O patamar dele mudou. Essas foram as palavras do empresário de Dorival. Agora, certo, é ex-treinador da seleção, mas olha o trabalho que o Dorival Júnior fez. A gente viu um ex-treinador que também passou pela seleção brasileira, Ramon Menezes como interino, em outros tempos Paulo Roberto Falcão, e realmente foram profissionais que passaram pela seleção brasileira e que realmente não tinham a mínima condição. Se esses camaradas foram para outro patamar, eu não sei. Queria saber a opinião de vocês. Mas realmente valorizou bastante o passe, o empresário do Dorival, Edson, mesmo fracassando na Copa América. É como se o Corinthians estivesse contratando um campeão de Copa América. Não, Dorival Júnior fracassou. É como se ele tivesse deixado o Brasil em primeiro lugar nas eliminatórias. Não, deixou em lugares ali intermediários, A seleção brasileira não foi um grande trabalho. E foi mandado embora depois de uma goleada vergonhosa contra a seleção da Argentina. Um verdadeiro vexame, realmente. A maior derrota por 4-1 é a maior derrota do Brasil na história das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então Dorival Júnior sai com todos esses recordes negativos da seleção brasileira. Mas isso não interessa ao empresário de Dorival Júnior, rapaziada. Realmente o fato de ter sido escolhido para comandar a seleção pentacampeão do mundo, a seleção brasileira, é um fato histórico na carreira de Dorival Júnior. E o empresário que chegou a pedir, supostamente chegou a pedir 3 milhões de reais, tinha afastado a direção do Corinthians. Por isso que o Corinthians foi à procura de Tite naquele final de semana. O técnico, inclusive, já disse não 3 vezes ao clube que o levou à seleção brasileira. Acabou tendo um ataque de ansiedade quando finalmente disse sim e repetiu mais uma vez um não, por 1, por 2, por 3 e agora por 4 vezes. Foi quando realmente o presidente do Corinthians mandou o executivo de futebol, Fabinho Soldado, fechar de qualquer maneira com o Dorival Júnior, O dirigente queria um treinador que tivesse tanto credibilidade quanto vivência para ter esse domínio sobre o futebol da equipe do Corinthians e realmente, rapaziada, deixasse em paz para cuidar dos outros problemas. E tem problema, o Corinthians aí, financeiros, políticos, enfim, que realmente tivesse um treinador que fechasse ali no futebol e não trouxesse mais preocupações ao presidente corintiano, rapaziada. E vamos ver como é que pode acontecer aí, do Dorival Júnior
à frente do Corinthians, porque inclusive a empolgação, né, que realmente o Dorival Júnior vai aglutinar tudo e vai tomar conta desse futebol e blindar a presidência, rapaziada. Como é feito no Palmeiras, né, com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira se recuperando aí, ele tira toda a pressão ali da Leila Pereira, da presidente do Palmeiras, fica tudo ali nos braços e mata no peito o Abel Ferreira. Então esse é o sonho de todo presidente de clube, dar o poder a um time de futebol e deixar os dirigentes trabalharem em paz, porque quando o trabalho não está bom em campo, sobra para o presidente do clube, para os dirigentes do clube, rapaziada. Então, meus amigos, realmente foi a segunda vez que o Fabinho Soldado procurou o empresário de Dorival Júnior e foi para Florianópolis, o próprio Fabinho Soldado, onde mora Dorival Júnior, e ficou claro que ele foi para negociar e para fechar, porque você sai de São Paulo, você viaja até Florianópolis, que era a cidade de Dorival Júnior, é para fechar com o rapaz. Então, meus amigos, ao invés dos 3 milhões de reais, né, supostamente pedidos aí pelo empresário do treinador, o Corinthians não queria oferecer mais de 1,5 milhão de reais que pagava Ramon Dias, né? Mas aí realmente esses valores baixaram e Dorival Júnior deu sim, definitivo, não é? Após realmente o Augusto Melo aceitar o contrato até dezembro de 2026 e principalmente uma multa que engloba todos os salários restantes desse contrato em caso de demissão. Então, caso o Dorival Júnior seja demitido, ele vai receber do Corinthians até dezembro de 2026. Fabinho Soldado voltou para São Paulo e foi conversar com o presidente corintiano Augusto Melo. E o empresário, né, Dorival Júnior, foi falar com o Dorival e foi, aliás, para a capital de São Paulo, a capital paulista, rapaziada. E depois da vitória, né, do Corinthians sobre o Racing do Uruguai, nesta última quinta-feira, em Itaquera, um novo encontro entre tanto o Edson Córdova, o empresário do Dorival Júnior, quanto também o Fabinho Soldado, o executivo de futebol. Tudo estava praticamente acertado e o sim realmente veio envolvendo o dinheiro. Então, conselheiros garantem que houve um meio termo. Nem 1,5 milhão do Corinthians, nem 3 milhões de Dorival Júnior. Muito próximo, rapaziada, dos valores em 2 milhões de reais, próximos a 2 milhões. Olha, realmente, pelo trabalho que o Dorival Júnior fez, que pedida altíssima, viu? Que pedida altíssima, realmente é um risco aí para o Corinthians. Mas o que é perto de 2 milhões para uma dívida que passa de 2 bilhões, né? Na equipe do Corinthians. E ainda tem bônus por títulos e classificação para a Copa Libertadores da América. E Dorival também tem uma promessa, né? Depois de uma análise que ele vai fazer dentro do elenco do Corinthians, para pedir reforços na próxima janela de transferências. Então, rapaziada, ele traz o filho dele, o Lucas Silvestre, para ser o seu auxiliar, né? Assim como foi com Ramon Dias e Emiliano Dias. Não sei se com tanto poder, com tanta liberdade que o Emiliano Dias vinha tendo à frente da equipe corintiana, né? Mas, realmente, o Dorival Júnior entendeu, né, todos os pedidos do Augusto Melo em relação ao que aconteceu, né, com o Emiliano Dias, que realmente ganhou muito poder ali dentro dos vestiários da equipe corintiana. E parece-me que realmente o Lucas, o filho de Dorival Júnior, vai ficar um pouco mais na dele, vai ser um pouco mais discreto, não vai realmente tomar conta, nem comandar os treinos, né, que o Emiliano Dias realmente comandava à frente da equipe do Corinthians. Vai fazer parte da comissão técnica de Dorival Júnior, né? Ele vai trazer um preparador físico e mais um auxiliar, o Dorival Júnior, e mais 2 analistas de desempenho. E realmente, rapaziada, há um cuidado, né, com todo esse trabalho do Dorival Júnior. Ele não vai estrear contra a equipe do Corinthians, não, viu? O Corinthians ainda vai provavelmente com o Orlando, né, que é o auxiliar técnico. Então ele só vai estrear no Corinthians na próxima rodada. O técnico realmente do Sub-20 do Corinthians, né, Orlando Ribeiro, vai continuar na equipe corintiana. Então, meus amigos, já está decidido. Finalmente o Corinthians tem o seu treinador, e um treinador que realmente vai dar escudo para a presidência do clube, e é
Dorival Júnior. Agora você pergunta, Tiba, é o nome certo? Eu não sei, eu não sei. Depois de um trabalho decepcionante na seleção brasileira, eu acho que ficam marcas, inclusive, no treinador. A gente viu o Fernando Diniz, saiu da seleção brasileira, assumiu o Cruzeiro, quase rebaixa a equipe do Fluminense, saiu a tempo do Mano Menezes ainda recuperar o Fluminense, deixar o Fluminense da Série A, assumiu o Cruzeiro, levou ainda o Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana, perdeu, mas pouquíssimas vitórias, né, de Fernando Diniz, tanto na equipe do Cruzeiro quanto na equipe do Fluminense, sentiu a mente. Vamos ver como é que está a mente de Dorival Júnior, porque a saída da seleção brasileira e como foi, ainda é muito recente, rapaziada. Então eu tenho minhas dúvidas, sim. Tenho minhas dúvidas se realmente o Dorival Júnior foi o nome certo para a equipe do Corinthians. Para vocês foi? Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se, deixa o teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.